A gente tem um videozinho do Maduro para passar para vocês, Rodrigão. Acho que a gente separou um vídeo. No sé si el vídeo está... Nosotros somos víctimas en Venezuela de gente como Bolsonaro. Peor, yo creo que esta señora Machado está a la derecha de Bolsonaro. Y es partícipe de varios planes. En el año 2023 ya participó de 5 planes para matarme. Y este año hemos develado 14 planes. Dios. Así que yo entiendo perfectamente estas noticias que nos llegan de Brasil, porque nosotros aquí somos víctimas de eso. Y le pido al pueblo de Brasil que cuiden a su presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, que es un gran hombre. Lula es un gran hombre. Y él, toda su vida lo que ha hecho es luchar por el Brasil de manera pacífica, de manera política, de manera electoral. Así que bueno, toda la solidaridad con el presidente Lula ante el descubrimiento de estos planes violentos y macabros contra él. Eu queria começar ouvindo o Sepúlveda a respeito disso, porque é um ditador sanguinário, nojento, que nem o Maduro. Ele foi recebido com tapetes vermelhos pelo Lula, e mais do que isso, agora ele está usando todos os subterfúgios possíveis e imagináveis para ir atrás da Maria Corina e prendê-la por conspiração, ao que ele tem falado aqui. A polícia dele, o procurador-geral dele, toda a turma do estamento burocrático que a gente estava falando antes, Sepúlveda. Olha, eu acho o seguinte, essa fala do Maduro é tipicamente, você vê que é um script. É um script do quê? Do Foro de São Paulo. Eles agem assim. E o que nós estamos vendo aqui no Brasil é uma repetição do Foro de São Paulo agindo. O Paulo Henrique Araújo, que costuma vir aqui um dia da semana, ele acabou de escrever um livro profundo sobre o Foro de São Paulo, e em que ele mostra os métodos, mostra muita coisa, mostra também os métodos. E os métodos são únicos. É a perseguição política com a criação de pseudoplanos para matá-lo. Bom, o Maduro já, o negócio é escala industrial, né? Você viu que é 14 planos para matá-lo, não é? Aqui é só um plano com oficial perdendo o táxi, mas lá não, lá já é 14 planos só no ano 2024. Mas você vê o seguinte, o script é exatamente o mesmo. É uma conspiração, querem matá-lo, e os outros é que são ele, o Lula, são os pacíficos, são as pessoas que respeitam a democracia, respeitam as eleições. Nós estamos vendo na Venezuela como o Maduro respeita as eleições. Bom, entretanto, ele já matou um monte de gente, até a ONU, que nós sabemos o que é, até a ONU já fez relatórios detalhados da perseguição política violenta, assassinatos. Ainda há poucos dias atrás, um colaborador próximo da Maria Corina Machado morreu na prisão, ante o silêncio total do Lula, que não diz nada, e que diz que não, que lá na Venezuela, enfim, tem aqui uns probleminhas, mas deixa eles resolverem. Ou seja, a conivência total. E é muito interessante essa declaração do Maduro, porque mostra o método que eles fazem imperar em todos os países que eles dominam. Eu queria aproveitar e jogar para o Didi essa questão, Didi, porque a gente vê o Lula, o Bolsonaro, o Lula e o Maduro se lambendo o tempo todo, né? A gente vê a predileção que o Lula tem por ditadores sanguinários, não só os vizinhos, mas como pelo mundo inteiro. E o que eu acho surreal é a gente ouvir, e hoje as coisas estão tão estranhas, porque a gente está vendo a perseguição acontecer aqui no Brasil e a gente vê os argumentos que são utilizados. É conspiração, é tentativa de golpe, o cara está usando o mesmo script do Supremo Tribunal Federal. E eu vou além, tá? Esse script só existe do jeito que está hoje posto no Brasil por conta do STF. Se fosse o PT falando pelas orelhas, sozinho, a gente não veria a criação desse monstrengo.
porque o PT sempre, inclusive, se posicionou contra todos os ministros que hoje eles estão lambendo, né? Praticamente, menos o Barroso ali, Carmen Lúcia, alguns. Mas eu queria te ouvir sobre isso, sobre essa postura patética. É risível você ouvir o Maduro falar um negócio desse, né? O Bolsonaro conspirando contra a Venezuela ainda, ele falou. Pois é, Marcão, eu só faria um adendo aí à sua fala, que não é apenas o STF que está bancando toda essa estrutura ditatorial e censória que a gente vê no Brasil hoje, não. A gente não pode esquecer das Forças Armadas de jeito nenhum, cara. Infelizmente, as nossas outrora gloriosas Forças Armadas são elas que estão dando sustentação a esse golpe que está aqui no Brasil. Não só sustentação, hoje as Forças Armadas, elas são copartícipes do governo, no sentido de que dão apoio na retaguarda para que a ditadura avance em todos os sentidos. Mas isso a gente já sentia desde o tempo do presidente Bolsonaro, quando ele era presidente, que a gente não sentia muita firmeza lá em certos comandantes militares, e hoje a gente sabe que até tem um, que é um X9, né, que é o famoso general Stumpf, o leva e traz do ministro Alexandre de Moraes dentro da cúpula. Como se precisasse, né? Como se a cúpula inteira não fosse uma cúpula de vendidos. Bom, feito essa ressalva em relação a Maduro aí acusar o presidente Bolsonaro, Maduro está desesperado porque ele precisa de um inimigo externo. Ele já não tem inimigos internos. Ele dizimou fisicamente a oposição, então restou a Maria Corina, que tem costas largas na opinião pública mundial, de fato o candidato dela, que eu esqueci o nome agora, ganhou as eleições e o Brasil foi um dos que não apoiaram, não ratificaram a eleição do Edmundo Gonzalez, lembrei agora. Não ratificou a eleição do Edmundo Gonzalez como presidente eleito da Venezuela. Ou seja, naquela época, o Brasil, o México e a Colômbia que quiseram dar mais tempo, mais sobrevida ao regime para acontecer justamente o que está acontecendo agora. Vai passando o tempo, nada acontece e o ditador vai se perpetuando no poder. Então, quando você vê o Maduro colocar a culpa na Corina e também no Bolsonaro, ele está procurando um inimigo externo para tentar galvanizar apoio popular, né? Que eu acho difícil, mas é o que todos os ditadores fazem quando a coisa não vai bem internamente. É simplesmente ridícula, patética essa declaração dele, porque o doutor Sepúlveda falou muito bem aí, Maduro mata os opositores, né? E não tem, hoje em dia não existe uma oposição organizada que você possa botar fé dentro da Venezuela. Aí ele fica procurando coisas extramuros para justificar essas maluquices dele. Bom, o que a gente vê é justamente o contrário. É um êxodo de venezuelanos para o Brasil. Se o Brasil tivesse tão ruim assim, né, eu acho que seria o contrário. Mas não é isso que a gente vê lá na fronteira do Brasil com a Venezuela. Enfim, a gente espera que algo seja feito, né? Trump, inclusive, falou... Eu vi Trump dar uma declaração no vídeo, foi a primeira vez que eu vi ele falar em uma possível ação militar, e eu acho que é por isso que o Maduro está um tanto quanto receoso de que isso de fato aconteça, porque se depender dos amiguinhos dele do Foro de São Paulo, não vai acontecer nada. E só para concluir, eu acredito que em breve a gente vai ver Maduro voltando aqui ao Brasil, sendo recebido com tapete vermelho de novo, e militares sem honra prestando continência para um narcotraficante. E é assustador esse quadro todo que se desenha, Drilis. Ao mesmo tempo, você vê, a gente está trazendo aqui, o Plínio Valério deu uma entrevista na Revista Oeste, existe uma aproximação gigantesca do Lula com a China, do PT com a China, inclusive, e do Supremo Tribunal Federal com a China, e das Forças Armadas com a China. E das Forças Armadas. Todo mundo com a China, né? O Brasil, China. E ele critica nessa entrevista para a Oeste essas reservas, eles chamam de casterita, mas ele fala que está cheio de rejeito de urânio. E ele fala que durante anos, décadas, lá no Amazonas, ele é um senador pelo estado do Amazonas, eles foram saqueados, pilhados aí por conta... enfim, dos recursos naturais, da exploração que essa turma faz de maneira completamente ilegal.
Mas o que existe aqui, Adriles, é um negócio extremamente complicado, porque a gente está falando de um recurso que nunca poderia ser relativizado ou entregue dessa forma, especialmente para um regime ditatorial. Vocês até... O Brasil, a tradição não brasileira, a tradição lulopetista de administração brasileira, desde o primeiro mandato do Lula, é o de apoiar, endossar e patrocinar ditaduras pelo mundo. Por quê? Porque simplesmente o Lula, ao que tudo indica, quer ser um ditador. Ele só não conseguiu ser um ditador porque existe já uma ditadura legitimada no judiciário brasileiro, saber. Quem são a junta de ditadores brasileiros são os ministros do STF, que mandam e desmandam e colocaram o Lula, retiraram o Lula da cadeia, para que ele eventualmente fizesse à frente de uma pseudo-democracia de um presidente eleito com ajuda, endosso e apoio do Tribunal Superior Eleitoral durante o pleito de 2022. Ainda tem isso. O tribunal atuou como ator político para a eleição do Lula. Então, o Lula sempre patrocinou ditaduras do Congo, patrocinou e deu dinheiro e financiou ditaduras como da Venezuela, como de Cuba, sempre foi parceiro de ditaduras de esquerda pelo mundo afora. Agora, a China está dando aula de ditadura para o STF, para o Exército brasileiro, e o Lula também está recebendo recursos naturais para a China de urânio, de resíduo de urânio. A questão que se coloca é até que ponto isso vai ser visto de maneira complacente pela população brasileira, pelas lideranças políticas brasileiras, porque todo mundo já sabe que existe uma ditadura do judiciário aqui. Todo mundo sabe que o Brasil patrocina, está ao lado e alinhado com ditaduras, e ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Por que ninguém faz nada? Ninguém faz nada com a ditadura da Venezuela, ninguém faz nada a respeito da ditadura de Cuba. Ou seja, essas ditaduras, a ONU e essas organizações supranacionais, olham com olhos moucos essas ditaduras. Dizem, olha, existem violações aos discursos humanos, mas a ditadura de Cuba tem 60 anos que está lá. A de Venezuela tem 40 anos que está lá. A da Nicarágua, tem 40 anos que está lá. E ninguém faz rigorosamente nada. Então, é o povo brasileiro que está com o ovo da serpente sendo gestado aqui, o início de uma ditadura, o início... nisso eu estou falando tem 3, 4, 5 anos já que acontece isso no Brasil, né? Da sedimentação de uma ditadura, de um governo autocrático aqui no Brasil, e a gente ainda tem elementos para preservar a democracia aqui no Brasil. Quanto ao Maduro, a questão do discurso do Maduro contra Bolsonaro, contra inimigos invisíveis, eu acho absolutamente salutar fazer uma comparação, né? Muito se diz, por exemplo, do Barroso, que é um homem civilizado, que é um homem cordial, que é um homem intelectual, que faz parte dessa junta ditatorial. Qual é o discurso do Maduro? O discurso do Maduro é dizer que existe uma conspiração global contra as democracias populares, que ele se coloca como democracia popular, contra as soberanias nacionais da América Latina, a exploração americana. Qual que é o discurso do nosso querido Barroso? É o mesmo. É exatamente ipsis literis o mesmo. Quando foi do efeito da condenação do Daniel Silveira, o senhor Barroso disse o quê? A gente não está condenando apenas um homem, daqueles termos chulos e vulgares, não tinha nada de ameaça aquilo ali, e nem de agressão violenta ao Estado Democrático de Direito, né? Foi condenado a 10 anos, está apodrecendo na cadeia, o pobre coitado. O Barroso disse explicitamente, não estamos condenando um homem, o que a gente está vendo é um movimento global, ditatorial, para sufocar e eliminar as democracias, soberanias nacionais da América Latina. Ele repetiu e tem repetido esse discurso ad nauseam. Repetiu por ordem da eleição do Donald Trump, por exemplo. Ou seja, é o mesmo discurso. O intelectual, o sofisticado, iluminista, tem exatamente o mesmo discurso de teoria da conspiração de um ditador como Maduro, que cria inimigos invisíveis, que cria uma narrativa completamente estapafúrdia para garantir a autocracia, tanto no caso da Venezuela, tanto no caso do Brasil, para garantir censura, para garantir perseguições, para garantir o massacre às liberdades individuais garantidas pela Constituição brasileira. Entendeu? É um discurso em uníssono que une ditadores. É o inimigo invisível. É a mesma coisa do Getúlio lá, em 1937, falando de uma intentona comunista.
É o mesmo discurso do Maduro hoje, de uma conspiração global contra a soberania nacional brasileira. É o mesmo discurso do Maduro. Se tem algo que une todos os ditadores no mundo, em toda a história, é a invenção de um inimigo em comum para justificar o arbítrio, para justificar a autocracia. Brasil é igual a Venezuela hoje. A única coisa que a gente não fez ainda é matar e torturar pessoas explicitamente.